Olá, meus heróis, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui especialmente com o Alexandre para comentarmos sobre a nova série de Star Trek, o Star Trek Picard. Eu estou com o Alexandre aqui porque ele não assistiu a nova geração, ele assistiu os novos seriados, não é isso? Você assistiu Isso. qual? Quais Eu você assistiu? assisti Discovery e assisti os filmes, Certo. os atuais que De saíram. 2009 lá. Isso. Certo. Então, eu sou novo no mundo de Star Trek e eu admito, eu gostei bastante de Picard, o primeiro episódio. Até porque logo quando saiu o trailer, eu já notei que a CBS ela investiu bastante na produção, então tá um episódio de muito alto nível, tá bastante legal e provavelmente você como fã que já acompanha há mais tempo, que ainda não vai gostar e vai pegar muito mais referências do que eu peguei. Pronto, é isso. Aí o legal é o seguinte, aí nós vamos fazer esse bate-bola aqui, uma visão mais recente, né? Porque eu acho importante que tenham pessoas novas assistindo, para isso sobretudo que servem essas novas produções. O Star Trek Picard começa com o nosso capitão, agora como almirante, né? Ele está na sua fazenda, a família dele produz vinhos, etc. Ele começa sonhando, né, que ele está na Enterprise, junto jogando baralho ali com Data, que é uma coisa recorrente na série da nova geração. Eles estão conversando, etc. É uma conversa interessante, assim. Como eu não tinha assistido, pelos diálogos já deu para situar bastante o que é a série e onde ela se passa. E até eles citam alguns acontecimentos da série, a nova geração, né? Isso. Exato. Então deu para situar, pelo menos para mim, eu consegui entender tranquilamente. Que é aquilo ali, né? Beleza. Então você tem Data, que é um personagem importante. Ele morreu no filme da época de 2000, 2001, 2002, que era o Nemesis. Ele se sacrificou, né? Para poder salvar Picard, etc. Os outros. Ele tá jogando baralho, aí você descobre que é um sonho, né? Eles estão... Marte está ao fundo, né? Eles estão jogando baralho dentro da Enterprise, aí Picard não quer acabar aquela partida, porque ele quer aproveitar o máximo tempo com o seu amigo, e aí começa a explodir o planeta é Marte. E essa situação aparece num short track recente que foi lançado, Children of Mars, onde Picard ainda é almirante e ele fala para as pessoas, tá acontecendo, isso aparece nas telas, as duas crianças assistem, etc. Também tem uma outra situação que dá uma informação adicional sobre essa situação, que é os quadrinhos do Star Trek Picard Countdown, o filme de 2009 que você assistiu. Ele teve esses quadrinhos também. Então ele informa, por exemplo, que quem estava comandando essa estação que estava lá em Marte era o LaForge, que é um engenheiro da nova geração. Ele é um personagem importante, mas ele não aparece nesse primeiro episódio. Em seguida dessa situação, ele acorda e aí algumas coisas acontecem, né? Uma menina, ela tá com o seu namorado ali, alienígena e tal. Aí acontece a situação que umas pessoas se teletransportam, né? O que você achou dessa cena? Então, inicialmente eu fiquei um pouco perdido. Eu acho que eu só vou conseguir entender ela direito à medida que a série for caminhando, até para poder saber quem são aquelas pessoas. Mas eu gostei porque tem uma surpresa no meio da cena que acaba te deixando mais animado ainda para poder ver. Porque assim, logo quando foi anunciado pelo trailer que saiu, eu imaginei que a série seria um pouco mais calma do que o episódio aparentou, até porque Picard ele já tá muito mais velho do que ele estava na série anterior, então eu achei que eles fossem com muito mais calma, e quando a gente começa a assistir, é justamente o contrário, tem uma ação, né? Tem muito mais ação do que eu imaginei que teria. Isso é interessante, porque normalmente isso não acontecia tanto na nova geração, certo? E tá acontecendo agora, tem algumas cenas de ação, sobretudo nesse episódio, e acontece com essa menina, que é a Dage, e ela é atacada por um homem de preto, digamos assim. E aí outra informação é o seguinte, a princípio, esses homens de preto eles podem ser tanto da seção 31, que é uma seção da Federação, que ela inclusive foi assim, pincelada ali em Discovery, mas ela aparece mais nas séries anteriores, ou o serviço secreto dos Romulanos, que é a Tal Shiar. Então está se cogitando isso em relação a isso. Então quando aparecem esses caras, podem ser eles tentando dar conta dessa menina. E aí a gente descobre que ela tem alguma ligação com Picard e que ela tem habilidades que ela não sabia. Ao final dessa situação de cena que a gente viu, corta para a parte que ela precisa procurar Picard, e aí ela vai para tentar achá-lo, né? Ela vê uns vislumbres assim, de visão na mente dela, digamos assim. Em contrapartida, nós temos Picard dando uma entrevista. Ele começa a dar uma entrevista para como se fosse um jornal, assim. Intergaláctico. Isso. Eu achei interessante porque ele começa todo calmo. Sim. E à medida que a entrevista vai avançando, a apresentadora ela vai se tornando muito mais incisiva. E ele tenta ao máximo manter a calma, mas chega um momento que ele explode e ele começa a falar tudo que vem à mente. Então é interessante porque
dá a entender que ele guardou tudo aquilo durante, acho que foram 30 anos ou 20 de diferença, né? É isso. Aí ele acaba explodindo e falando, eu acho, na minha visão, mais do que deveria sobre aquela situação. É legal isso, porque isso foi interessante você estar falando, porque é justamente a situação que ele se encontra agora, né? Alguns fãs reclamaram em relação a isso porque queria ver o Picard ainda super capitão e etc. E ele tá ali numa situação um pouco amargurado, né, da vida, por uma situação que ocorreu anteriormente. Por quê? Eles estão conversando ali sobre um incidente que aconteceu com os Romulanos. E aí nesse quadrinho novo que tá, mostra, né, que aconteceu uma supernova lá perto de Romulus. E essa supernova ia explodir e os Romulanos pediram ajuda à Federação. E a Federação, ele comenta isso lá no en passant, né, no diálogo com a repórter. E a Federação ficou naquele impasse e aí se propôs a pegar esses refugiados e realocá-los em outros sistemas, né? Isso causou uma coisa absurda, etc. A gente não sabe necessariamente como terminou. Por quê? Porque o último quadrinho que vai mostrar, esse só vai ser lançado dia 29. Semana que vem do dia que a gente está gravando isso aqui. Então a gente não sabe como terminou essa situação lá, dessa remanejamento de refugiados dos Romulanos. Aparentemente não terminou tão bem porque ele não ficou tão legal. Nos quadrinhos mostra uma situação, um conflito do Picard com os Romulanos. O Picard é almirante, né? Ele está lá resolvendo essa situação, ele tem uma Number One lá, que é uma nova personagem que também vai aparecer mais tarde, e dois Romulanos também estão com ele. Sabe aqueles dois Romulanos que você vê na casa dele? Sim. Ali são os Romulanos que aparecem no quadrinho. Eles eram ex-membros da Tal Shiar. E aí no quadrinho mostra que esses dois membros eles estão lá fazendo uma situação nesse planeta. E aí dá uma rebelião, etc. Dá uma situação complicada. Picard resolve ficar do lado desses dois Romulanos. E aí a gente vê que eles estão, tipo assim, Picard pegou eles pra proteger, etc. E morar com eles ali, né? É uma coisa que não é falado nesse episódio, tá no quadrinho, mas não tem problema, que eu acredito que mais pra frente isso vai ser mostrado. Aí eu queria te perguntar uma coisa interessante. Quando ele fala, por exemplo, que aí a repórter pergunta pra ele em relação... Por que ele não tá mais na Starfleet? Aí ele fala, porque, assim, meio com uma vergonha, assim, porque a Federação não é mais a mesma. Ele pega... Porque dá só um plano de fundo, porque a Federação tem essa magia, assim, digamos assim, a aura de... benfeitora, perfeita, etc. Aí ver o Picard colocando isso em risco, assim, colocando, sabe? Foi aquilo que eu falei antes, né? Tipo, ele explode nesse momento e eu achei interessante porque é algo que meio que já me aparecendo desde Discovery. Ele já vem desmistificando essa ideia de que a frota, ela é perfeita, ela faz tudo certo. E naquele momento eu vi que, por mais que ele tentasse evitar o assunto voltou para ele. Não teve jeito. E ele saiu, eu acho que justamente para não perder a essência de quem ele é. Sim. Porque pelo que você falou, ele foi um cara certo. Isso. Tentava a todo custo tomar e fazer as decisões certas. E naquela situação, em Marte, se não me engano, ele foi colocado em xeque, ou ele fazia, ou ele deixava inocentes morrer. Pois é. E aí é interessante isso. Aí pra você foi tranquilo. Foi tranquilo, tipo, eu consegui entender tudo. Isso na história você aceitou tranquilo. Pois é, por quê? Porque os fãs, uma parte dos fãs, não tá gostando tanto dessa situação, porque pra eles, essa visão de Roddenberry, que é o criador principal, né, digamos assim, depois tiveram outros criadores em relação às séries inspiradas, né? Roddenberry colocava como esse momento da Federação da Humanidade fosse que tivesse superado todas as questões, os conflitos, etc. Eu discordo um pouco disso, eu gosto dessa visão de colocar, digamos assim, a Federação em xeque, os valores, etc. Isso já é feito de forma alegórica na série original, certo? Com o Mundo do Espelho, que também está em Discovery. E é interessante porque Discovery coloca um elemento do Mundo do Espelho para o Mundo Novo, que altera ali de maneira sensível as coisas. Então Roddenberry já vinha trabalhando isso. E na própria Nova Geração, é interessante que em diversos momentos Picard toma essa posição de falar assim, eu não aceito tomar... Tem momentos que eu não vou seguir cegamente o que a Federação está falando. Então, diversos episódios, a Federação fica assim naquela coisa meio nublada, etc. E, enfim, eu acho que é interessante esse tema ser abordado. Foi um pouco mais abordado em Deep Space Nine e parece que agora... eles vão voltar a trabalhar isso. Depois dessa situação na entrevista, o que acontece? Essa menina Dage, ela vai atrás de Picard e o encontra na sua vinícola lá. Ele tá lá com seu Number One, que é um cachorro lá. Tem essa questão também, todo capitão meio que tem um cachorro, etc. E aí ela encontra ele e é um encontro interessante,
porque ela tá lá e aí, você me conhece? Ele fica meio assim. Aí ela conta que ela tinha que procurar ele, etc. E ela conta que ela tá em perigo. Eles precisam de alguma forma solucionar esse mistério, né? E aí, logo em seguida, tem uma questão interessante, porque Picard faz uma série de movimentos, né? Ele vai lá, ele vai para a sede da Federação em São Francisco, acessa lá um banco de dados. É como se fosse um arquivo da Enterprise dele, né? Não, na verdade é como se fosse o arquivo da Federação. Ah, ok. Eu acho que, inclusive, se eu não me engano, posso estar errado, mas esse arquivo explode no filme Into Darkness, na nova timeline. Não sei se você lembra que Khan faz um atentado nesses arquivos. Aí só que isso não vale para o Picard, certo? No Star Trek Picard, ele vai lá para esses arquivos porque ele fica querendo entender quem é essa menina. Porque ela diz que ele conhece, quem não conhece. E ele vai lá investigar, e chega lá numa parte bonita. Talvez pra você não tanto, mais pra gente que assiste das antigas, aparece os protótipos assim, como se fossem as maquetes das naves. Tem uma faixa do Picard Day, que é um episódio icônico lá da série. Tem o Batlek dos Klingons. Tem uma série de coisas que você lembra da nova geração e etc. de outras temporadas. E aí é legal essa parte, porque ele vê uma pintura, porque ele sonha com o Data, onde ele mostra uma pintura, né? E aí mostra pra ele terminar e etc. Ele fala, não sei como. Ele fala, você sabe sim. Ele fica intrigado, acorda e vê que tem uma pintura igual na casa dele, né? Ele vai lá nesse arquivo procurar uma que ele tem guardada e termina. E aí ele descobre que o nome da pintura é Filha. Quando ele vê a pintura, ela não tem rosto. Isso. Então ele reconhece a pintura, ele sabe que foi Data que fez, mas ele não sabe quem é o personagem da pintura. Aí quando ele chega no arquivo, que ele pega a pintura, ele vê e ele nota que era a menina que ele tinha encontrado. Aí ele começa a tentar entender a situação, tanto em que ela está, quanto a que ele está agora. Então eu achei uma sacada bem interessante, e eu acho que provavelmente vão explorar isso muito mais à frente, né? O porquê da pintura estar naquele momento. O interessante nesse momento é o seguinte, essa pintura tem um episódio na nova geração que se chama The Offsprings, onde Data ele tenta criar uma filha. Ele é um episódio, se não me engano, da segunda ou terceira temporada. E esse episódio é maravilhoso, porque é um episódio que é só sobre isso, não tem uma batalha, é só diálogo, não tem um mistério, não tem nada. É ele criando uma vida e toda a discussão ética que tem sobre isso, inclusive. É lá onde ele mostra, por exemplo, como ele conseguiu criar, porque o que acontece? O criador de Data não conseguiu fazer algo igual a ele, assim, não conseguiram replicar. Tiveram outros como Lore e como Before, mas a gente não conseguiu replicar exatamente como Data. Então ele tentou criar essa vida usando o cérebro positrônico, certo? Que inclusive é uma referência a Asimov, que era muito amigo de Roddenberry, eles tocavam cartas, etc. E aí ele conseguiu fazer essa filha. Esse episódio é maravilhoso. Quem puder, você consegue assistir esse episódio e sacar, você não precisa nem assistir tudo, sabe? Então se você vai no Star Trek Nova Geração assistir esse episódio, que é legal. E aí você entende toda a questão da vida e etc. E aí ao final desse episódio, desse Offsprings, mostra que Data pegou os dados da filha dele, que acontece a situação lá específica desse episódio. Não vou dar spoiler porque ele é muito bonito, acho que quem puder assistir, assiste. E ele guarda as memórias e tudo que ele conseguiu fazer com a filha dele no cérebro positrônico dele. E aí por isso que tem toda essa questão da filha. Aí o mistério é o seguinte, essa filha é a filha exata de Data? Aí agora eu vou dar um spoiler pra ele e pra quem não assistiu as séries anteriores, eu acredito que não seja a filha, porque a filha dele, Law, ela ficou meio que parada lá numa situação de nova geração. Eu acredito que essa personagem, na verdade, ela é uma tentativa de recriação desses dados que estavam na cabeça de Data. E isso é um mistério que só vai ser revelado mais na frente. E assim, galera, uma questão interessante isso aqui não é meio que spoiler, porque o primeiro episódio é um episódio de premissa, certo? Então ele tá ali estabelecendo o seriado. Então ele tá dando algumas revelações, mas são revelações da premissa do seriado que a gente vai ver durante o restante dos 9 e 10 episódios que ainda faltam. Depois disso mostra algumas outras situações, na verdade que mostra que são duas, né, ela tem uma gêmea, né, que está com os Romulanos, e os Romulanos estão no cubo Borg. Para quem não assistiu, isso é um mistério, deixou no cliffhanger ali, por que vai acontecer, meu Deus do céu? Que isso? Pois bem, aquele cubo ali do final é o cubo dos Borgs, que é uma raça, digamos assim, né, vamos botar entre aspas,
de sintéticos, de ciborgues, etc, de androides. Não vou entrar em detalhes aqui exatamente o que é, mas eles eram inimigos implacáveis de Picard. Picard, inclusive, uma vez foi capturado por ele e ele virou um dessa raça, que a raça tinha isso de assimilar, eles vão assimilando várias raças e assimilaram o Picard. E tem um filme assim, que é um dos melhores filmes de Star Trek, que é o First Contact, onde ele persegue os Borg, etc. Se você não assistiu, dê uma assistida, esse é muito bom. E aí tá lá dentro desse cubo essa menina com os Romulanos. Então vai juntar aí os Romulanos, a gente imagina que tem tecnologia Borg envolvida, com essa questão do cérebro positrônico, né, da menina, etc. E se envolvendo com Data e Picard. Tudo isso já foi estabelecido no primeiro episódio. O interessante também é que nos quadrinhos que prepararam o filme de 2009 mostram uma situação onde os Romulanos têm tecnologia Borg. Inclusive a nave que vai para o passado dos Romulanos, que mata o pai de Kirk, etc., ela está com essa tecnologia Borg. E aí no final mostra que os Romulanos estão com essa tecnologia e meio que vão, assim, vai contra-atacar a Terra, etc. E parece que eles reutilizaram isso ou levaram em consideração essa narrativa, essa história, adaptada, é claro, mas eles não descartaram completamente esse plot. Então a princípio está valendo isso aí. Aparentemente os Romulanos conseguiram alguma coisa dos Borgs. E aí, assim, a tecnologia Borg é insana, por isso que a gente tá por causa desse terror todo. Quem assistiu os outros seriados vai ficar meio assim, essa cena, por exemplo, você fica de queixo caído. Duas cenas que eu fiquei de queixo caído. Quando falou que era ela a filha, eu fiquei, mentira! Eu fiquei, mentira, é sério. Aí eu já lembrei do episódio, não, pelo menos tem esse episódio tal. E quando o cubo Borg, apesar de que já foi aparecido nos trailers, eu falei, mentira, rapaz, então eles aproveitaram. A gente ficou, eu acredito que quem acompanha Star Trek há muito tempo teve esse impacto e provavelmente gostou muito desse primeiro episódio. Eu gostei, eu achei bastante interessante. Eu senti o mesmo clima que eu senti assistindo o começo de Discovery, aquela sensação de você querer ir atrás de mais, você querer descobrir o que está acontecendo na história e os caminhos que eles vão fazer até chegar à season finale. E eu vou acompanhar. Depois de Discovery, eu justamente passei a querer saber mais sobre Star Trek. Apesar de que eu ainda não assisti as séries antigas, Sim. porque eu soube que são várias, então tem que ir com Isso é calma. um problema, eu acho que é interessante isso, é conseguir que essas séries prendam o público novo e aos pouquinhos, quem sabe, vai se interessando em assistir um episódio antigo, e aí, porque querendo ou não, é de uma outra época e é mais difícil realmente, às vezes você tá acostumado com a estética e com o nível de produção atual para você assistir, e a linguagem é diferente também. E você achou o que de Patrick Stewart no papel, assim? Você gostou? Eu já sou fã dele há muito tempo, justamente por causa de X-Men. Então, ver ele atuando numa série de novo e em um projeto que, pelo que eu li, é algo que ele já tinha uma relação pessoal muito forte. Então deu pra ver que ele estava bastante à vontade no personagem, que ele queria estar fazendo a série. E eu gostei bastante justamente por causa disso. As cenas de luta, pra mim, foram as que mais me chamaram a atenção. Sim. Porque são cenas de luta que você não espera, elas simplesmente acontecem e você fica justamente de queixo caído pelo nível da produção, pelo nível de coreografia que eles colocaram. Eu também gostei bastante desse primeiro episódio, fiquei muito empolgado, eu acho que é bem capaz de a maioria das pessoas também ficar. Eu fiquei mais até do que o Discovery, porque eu acredito que essa série, e pelo menos foi o que esse primeiro episódio passou, ele respeitou muito o que já foi criado, sabe? Ele realmente, é como se ele acrescentasse, olha, estamos dando um andamento a toda uma história, porque, por exemplo, a gente não mencionou isso agora, mas a menina, a Dage, ela passou para ser uma engenheira cibernética, etc., pro Daystrom Institute, que fica em Okinawa lá. Esse Daystrom Institute, ele tem um personagem da série clássica que se chama Daystrom. Inclusive tem um episódio com um cientista que dá nome a esse instituto. Então é maravilhoso, esse cientista é um episódio legal onde ele vai testar um computador M5 na Enterprise e aí dá uma coisa errada e Kirk termina vencendo o computador com uma argumentação lógica lá. É bem interessante esse episódio. E aí a gente vê esse Daystrom Institute sendo mencionado, já foi mencionado também na Nova Geração, em alguns episódios. E eles voltam com isso, porque tem tudo a ver. Essa temática que a gente está vendo sobre os sintéticos, sobre os androides, etc. E essa dificuldade do ser humano de lidar com a diferença. Porque eu acho, sobretudo, que essa é o mote desse seriado, essa meta-discussão, né? Tem toda essa questão da migração, certo? Dos Romulanos, junto com a dificuldade do ser humano de considerar o que é vida, o que não é. Eu vou respeitar e dar os mesmos direitos
do que é diferente. E essa discussão tá desde lá da série clássica. Tem vários episódios com androides, etc. Tem na nova geração episódios icônicos, como a gente já mencionou. E tem então essa meta discussão que eu acho que vai ser legal. Algumas pessoas, normalmente alguns fãs não gostaram. Eu achei bastante pertinente porque já é algo que vem sendo trazido desde o começo do episódio com a entrevista, que a entrevistadora questiona Picard do porquê dele ter salvo os Romulanos, e ele fala que era o certo a se fazer naquele momento, mesmo a frota tendo dito para ele não fazer aquilo. E ele fala, né, vidas Romulanas, ele fala, não, são vidas. Então, que esse é um preceito interessante que a Frota Estelar tem, a Federação, que é Seek a New Life, né? Então, toda a vida tentar preservar toda a vida, e não tem essa distinção, vida é vida, então a gente precisa tentar preservar, mesmo que sendo uma vida de um eventual inimigo. E aí cai nessa situação da diferença, né? De saber lidar com o diferente, da vida daquele que é diferente, que é um androide. Então tem diversos episódios, talvez, quem sabe, se vocês quiserem, né, você deixa aqui no comentário, eu posso preparar uma matéria, um outro vídeo, com diversos episódios da série clássica e da nova geração, sobre os episódios que falam sobre dos androides, da vida, etc, dos androides. São diversos, são temas interessantes. Aí, talvez aí a gente também, quem sabe, veja o vídeo ou a matéria e se interesse em assistir esses episódios pensados mesmo, sem necessariamente ter que assistir toda a temporada que está passando o episódio. Então é isso, eu quero saber agora, você deixa aqui seu comentário sobre o que você achou do Star Trek Picard, se você gostou, se não gostou. Não tem problema se não gostou, a gente não vai brigar, a gente vai só bater um papo. Eu fico interessado, né? Eu vejo várias opiniões, inclusive, de quem não gostou, eu acho interessante. Não se esqueça de seguir o Mega Hero nas redes sociais, Twitter, Instagram, etc. Tá bombando lá, tem coisas interessantes. Se inscreva no canal, ative o mega sino das notificações, deixe seu like. Nos vemos no próximo vídeo e desperte o herói que há em você.